43, no confronto com Hegel, Marx percebe com nitidez qual é o fulcro da sua análise, mas não dispõe de instrumentos para realizá-la, em 1857 e 58, nos manuscritos sobre os quais ainda falaremos hoje, que Marx vai calibrar a sua ótica teórico-metodológica. Esses anos todos, de 43 a 58, quase 15 anos, foram anos de intensa participação política e de exaustivos estudos, exaustivas investigações. É ao fim desse percurso, lá em 1857 e 58, que Marx estará qualificado para desvendar o problema originário que o persegue desde 43. É a partir de 57 e 58 que ele vai encontrar o patamar teórico-metodológico que lhe permitirá decifrar a sociedade civil da ordem burguesa. Aqui, ó, em 57 e 58, está o plano de elaboração do Capital. Marx vai trabalhar os anos seguintes intensivamente até conseguir editar, em 1867, o Capital I, o único, aliás, que ele publica. A década de 60 já vai encontrar um Marx com uma vida mais estabilizada. Engels pode contribuir para o orçamento da família Marx. Eu comecei brincando aqui dizendo que na universidade a gente faz um projeto, manda para o CNPq, e sempre insisti, Marx não estava na universidade, não teve apoio do CNPq, e alguns anos atrás, quando eu falava sobre isso num curso que eu tinha em São Paulo, no fundo da turma, no fundo da sala, uma vozinha irônica disse, ele não teve o CNPq, mas ele teve a Fundação Engels. É verdade. Nos anos 60, opera a Fundação Engels, a vida de Marx se torna mais tranquila e ele continua pesquisando exaustivamente e produzindo ao longo de toda a década de 60 e vai fazê-lo até 1875. Esse Marx, aquele que cria, juntamente com outras direções proletárias e socialistas, em 1864, a Associação Internacional dos Trabalhadores, esse Marx é o Marx no auge, no apogeu da sua capacidade, da sua plenitude intelectual. Eu me atreveria a dizer que o período que vai de 57 a 67 é o período no qual Marx realiza as suas mais fundamentais descobertas. É o período mais importante na constituição da obra marxiana. Na década de 70, Marx continuará a produzir. Entretanto, o seu impulso, a sua capacidade criativa vai pouco a pouco entrando numa curva decrescente, num ocaso. É possível dizer que depois de 1875, Marx vai produzir muito pouco. E na década de 80, ele praticamente silencia. O que me interessa sinalizar de todo esse percurso? Me interessa chamar a atenção para algo que me parece absolutamente fundamental no estudo de Marx, mas não só de Marx. Hein? Atenção. Todo grande pensador, e eu estou aqui me referindo aos atacadistas do pensamento, não os varejistas que nós somos, hein? Aqueles que fundam uma matriz teórico-política. Em todos esses homens, nós vamos encontrar dois traços que são comuns. Primeiro traço, uma problemática que os acompanha ao longo da vida. Todo grande pensador da modernidade teve sempre um único problema. É claro que a magnitude e a relevância desse problema, em larga medida, determinam a magnitude e a relevância do pensamento produzido. Marx teve um objeto ao longo de sua vida. Nós vamos tratar dele em seguida. Hein? Marx tematizou exaustivamente a partir de 1843. Eu chamo atenção para isso, porque a vida acadêmica, e eu suponho que a maioria dos companheiros é acadêmico,
sobretudo quando se padece o processo de americanalização da universidade, é muito pouco propício a isso, né? Você tem que inventar um projeto a cada 2 anos, agora me parece que a cada 3 anos, né? Então você caça objetos, né? Então, aquele pesquisador que tem no seu elenco desde o problema agroindustrial até a questão das ONGs, passando pelas políticas sociais, ou seja, é um caleidoscópio onde todo mundo produz de tudo e não se produz nada, efetivamente, não é? Todo grande pensador tem um problema. Todo grande pensador tem uma esfinge. Oi? Ah, sim. Mas Marx também as teve. E a Fundação Engels estava lá presente. O que eu quero dizer com isso é, todo grande pensador tem uma esfinge que põe a questão, ou me decifro ou eu te devoro. Mas além disso, todo grande pensador é a expressão de um movimento social, ainda que ele não o saiba ou ainda que ele o negue. Todo grande pensador, além de ter um problema, vocaliza um sujeito social. Isso me permite passar imediatamente ao problema de Marx, porque o sujeito social já está reconhecido. No caso de Marx, trata-se do proletariado que se põe como sujeito político autônomo a partir de 1848. Pela boca de Marx fala o proletariado revolucionário. Notem, ainda que o proletariado revolucionário não o saiba. Importante sinalizar isso. Uma das coisas mais lamentáveis da crítica acadêmica a Marx é aquela. Primeiro, que Marx não era um operário. Claro que não era. Se fosse operário, não teria escrito Capital. Segundo, é que a classe operária ignora Marx. Em larga medida, sim, é verdade. Marx vocaliza os interesses históricos do proletariado. Marx é a expressão, no plano do pensamento, da transformação do proletariado urbano e industrial de classe em si para classe para si. Agora, o problema de Marx. Isso nos leva, logo de cara, a definir o objeto de Marx. O objeto da pesquisa de Marx, o objeto da investigação marxiana é a ordem burguesa. A esfinge de Marx é a sociedade burguesa. Eu voltarei a isso logo em seguida. Esse é o problema que acompanha Marx, de 1843 até a sua morte, 40 anos depois, em 1883. Por que eu estou sinalizando isso? Porque é óbvio que o Marx de 1843 não é o Marx de 1847. O Marx de 1847 não é o Marx de 1857. O Marx de 1857 não é o Marx do Capital. Marx é um pensamento em processo. Quem quiser encontrar no Marx de 1844 as categorias que estão explicitadas no Capital, vai quebrar a cara. Quem quiser encontrar no Marx de 1867 as mesmas problematizações de 1843, vai quebrar a cara. E, no entanto, é em torno disso que uma enorme ignorância filológica estabeleceu um corte entre o jovem Marx e o velho Marx. O Marx da juventude, filósofo, humanista, e o Marx da maturidade, cientista e crítico da economia política. Essa fratura entre os escritos do jovem Marx, essa pretensa fratura entre os escritos do jovem Marx e do Marx da maturidade, é algo que vem constituindo um tema de discussão desde o princípio do século XX. E vai encontrar nos anos 60, num importante teórico francês, eu me refiro a Louis Althusser, ou Althusser, conforme vocês queiram, o exemplo mais claro dessa fratura. Para Althusser havia um jovem Marx e havia um Marx da maturidade. E ele fazia claramente a sua escolha por esse Marx cientista e não Marx filósofo humanista da juventude. Eu
quero insistir em que esse corte é um gravíssimo equívoco de natureza filológica, para não falar de natureza teórica. É evidente que todo um conjunto de categorias que está explicitado lá no Capital inexiste para o Marx de 44, 45. Mas não significa, de forma alguma, que há um corte epistemológico, há uma ruptura na evolução de Marx. Nós vamos trabalhar aqui com uma interpretação bastante diversa. A interpretação de que o pensamento de Marx constitui, de 43 até a sua morte, uma unidade. Mas é óbvio que quem fala em unidade não está falando em identidade. Unidade não é a reiteração do mesmo. Ao longo da evolução de Marx, ao longo de 43 até 83, o que se tem é um crescente enriquecimento de temáticas, o abandono de várias pistas investigativas, a exploração intensiva de outras pistas, mas o que dá unidade à obra marxiana é a centralidade do seu objeto e a implicação que isso tem para a forma de análise do sujeito que pesquisa. Queria, então, já de uma vez afastar essa equívoca tese dos dois Marx, do jovem Marx, do Marx da maturidade.